A independência do Brasil foi o processo histórico de separação entre Brasil e Portugal que se deu em 7 de setembro de 1822. Por meio da independência, o Brasil deixou de ser uma colônia portuguesa e passou a ser uma nação independente. No ano de 2022, comemoramos os 200 anos da independência do Brasil. Mas como ocorreu a independência do Brasil? A independência do Brasil tem uma grande ligação com a transferência da corte portuguesa para a colônia em 1808. A corte portuguesa resolveu mudar-se para o Brasil no fim de 1807 para fugir das tropas napoleônicas que invadiram Portugal em represália pelo país ter furado o bloqueio continental. Em 16 de dezembro de 1815, o país foi elevado à condição de reino e passou a não ser mais colônia portuguesa, mas sim parte do Reino de Portugal. Com isso, o reino passou a chamar-se Reino de Portugal, Brasil e Algarves. A situação de Portugal naquele momento era muito ruim, pois o país estava enfrentando uma crise política e econômica em consequência da invasão francesa. Para agravar a situação dos portugueses, o rei Dom João VI estava no Rio de Janeiro, distante dos problemas da metrópole. A burguesia portuguesa organizou-se nas cortes, instituição política que se baseou em princípios liberais. A grande exigência dos liberais portugueses era que Portugal e não o Brasil deveria ser a sede do reino português. O rei português passou a ser ameaçado de ser destituído do trono se não retornasse, e assim acabou retornando para Portugal em 26 de abril de 1821. Seu filho, Pedro de Alcântara, foi deixado no Rio de Janeiro como príncipe regente do Brasil. A independência do Brasil foi proclamada em 7 de setembro de 1822, pelo então príncipe regente Dom Pedro de Alcântara. Esta ocasião também é chamada de Grito de Independência, pois, segundo a tradição, Dom Pedro teria dito em alto e bom som a frase "Independência ou morte", a guarda que o acompanhava às margens do Riacho Ipiranga, em São Paulo. No dia 1 de dezembro do mesmo ano, Dom Pedro foi coroado imperador do Brasil, com o título de Dom Pedro I, posto que ocupou até o ano de 1831. Por que o bicentenário da independência precisa ser lembrado? Se trata de uma oportunidade única para fazermos um balanço daquilo que realizamos ao longo destes 200 anos, como país e sociedade. Como, por exemplo, em quais aspectos progredimos? Em quais regredimos? Em quais não saímos do lugar? A partir deste diagnóstico crítico baseado na história, pode-se então desenhar um programa de correção de rumos para o futuro, modificando aquilo que fizemos de errado, passando a agir naquelas questões que deixamos de lado, além de comemorarmos uma data tão importante para nós brasileiros. E para comemorar esse dia tão especial, o coração de Dom Pedro I está no Brasil, guardado há 187 anos em um recipiente de vidro e conservado em formol. O coração de Dom Pedro I normalmente fica guardado em uma urna de madeira trancada a 5 chaves na igreja de Nossa Senhora da Lapa, localizada na cidade do Porto, noroeste de Portugal. O coração se encontra na cidade atendendo a um pedido do próprio Dom Pedro I, registrado no testamento deixado pelo monarca. O Brasil é realmente independente? Dizer que o Brasil é independente depende muito do ponto de vista. Existem inúmeros motivos para se dizer que nosso país não é integralmente livre. Embora muitos outros países possuam setores independentes, a economia é um aspecto que depende de relações externas. Identifica-se no Brasil tal dependência devido à alta demanda de produtos importados, principalmente os que exigem tecnologia aprimorada, como eletrônicos e medicamentos. Ainda que alguns desses produtos já sejam produzidos no Brasil, quase toda a tecnologia necessária provém das multinacionais estrangeiras. Apesar de tudo, somos uma nação independente e comemoramos em 2022 o bicentenário da independência do Brasil.